Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 28 de agosto, estamos na 21ª semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos 23 a 26. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseus cegos, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, nós estamos continuando a escutar esse discurso, é conhecido na linguagem bíblica como os ais de Jesus. Discurso esse que Jesus, de um modo bem direto, enfático, denuncia as práticas, as formas que os fariseus e os mestres da lei conduziam o povo no anúncio da lei, como eles de fato viviam a aliança com Deus. Porque a missão dos fariseus, dos mestres da lei, estavam diretamente no ensinamento e no anúncio das prescrições legais da lei, da aliança com Deus. E o que Jesus denuncia é que essa forma deles viverem e anunciarem era totalmente disforme daquilo que de fato era o grande objetivo de Deus, de trazer e de devolver a comunhão que foi perdida pela ferida, pela queda do pecado. E nesse grande discurso de hoje, que o Evangelho retrata para mim e para você, nós vemos que Jesus ele critica uma realidade que os fariseus eles manifestavam de um modo muito evidente, que era um legalismo, um formalismo radical. Isso aqui, essa realidade é muito importante, porque foi um perigo para os fariseus e os mestres da lei, e também para mim e para você hoje pode se tornar um perigo. Quando nós deixamos que a nossa vida de fé entre numa rotina, num mesmismo, numa realidade muitas das vezes somente de cumprir, como nós falamos na nossa linguagem religiosa, cumprir preceitos, cumprir muitas das vezes somente compromissos, de estarmos por estar, sem sempre renovar a dedicação, o sentido, de renovarmos a nossa disposição do sagrado, de estar na presença de Deus com gosto, com júbilo, podemos cair nesse formalismo. Podemos cair somente num cumprimento de norma, na obrigatoriedade. E aí se desfaz todo o sentido profundo de uma vida em Deus, de uma vida de fervor, de uma vida de intimidade. Amados irmãos, queridas irmãs, na verdade, o Evangelho de hoje, ele quer nos chamar a essa realidade profunda, íntima, de fervor, de autenticidade. Uma das realidades que Jesus mais bate contra os fariseus é essa hipocrisia. A hipocrisia é somente, muitas das vezes, de viver algo aparente, viver uma religiosidade que é uma máscara, não é uma verdade.
Amados irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Senhor que nos dê essa integralidade, que possamos ser um, que máscaras possam cair e vivermos uma fé de verdade para a verdade. Que, claro, a nossa fé nós temos ritos, temos normas, temos direcionamentos, leis, mas essa realidade ela deve ser vivida sempre embasada num sentido profundo de amor a Deus, de fervor e, em última instância, de alegria. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre a uma vivência real e fiel da sua graça em nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.